Advogado, nesse vídeo você vai aprender como escolher uma tese que vai colocar dinheiro no seu escritório de advocacia de maneira previsível, escalável e principalmente com liberdade. Nessa aula eu vou te trazer todos os conteúdos aqui sobre como escolher de forma assertiva um produto jurídico escalável. O que é um produto jurídico escalável e, de fato, como escolher, como acertar na primeira oferta que você vai trabalhar no digital. Aqui é um dos vídeos que vão de fato mudar todo um contexto inicial ali da sua advocacia, porque se você erra na escolha da oferta, muitas vezes você pode até acertar na estratégia de marketing, pode também acertar na estratégia de comercial, mas muitas vezes você não vai conseguir ser lucrativo. Então fica nessa aula até o final, você vai aprender e ranquear tudo que precisa saber como deve escolher essa solução tão importante que vai, de fato, selecionar todo o modelo de vendas que você vai escolher. É ela que vai começar e vai destinar qual o modelo de marketing que você vai trabalhar, se você vai trabalhar com Meta Ads, ou com Google Ads, ou com os dois, enfim. É muito importante você entender isso antes de iniciar até no digital. Essas aulas é uma das mais importantes para quem está começando ou mesmo não está conseguindo ter tantos resultados ainda efetivos, ou mesmo que deseja uma nova tese para o seu escritório, que não tem certeza que a tese que está trabalhando é a ideal. Então, poxa, fica nessa aula se você é esse advogado. Esse advogado que quer conhecer como escolher uma tese lucrativa, escalável e que vai colocar de maneira consistente receita aí no seu escritório. Então vamos falar de como você escolher uma tese escalável. Bora! E já deixando claro aqui, ó, as características para uma solução, que nada mais é do que uma tese que vai se tornar uma ação judicial resolvendo uma dor e um desejo, mas essa solução ela precisa ter alguns critérios. Eu vou te apresentar aqui quais são os critérios que você deve respeitar, como também vou te passar em seguida uma matriz de qualificação em que você vai colocar as características do produto que você pensou e vai entender se aquele produto ele é escalável ou não. Porque todo produto é um produto jurídico. Vamos lá, toda ação judicial é um produto jurídico, mas nem toda ação judicial é um produto jurídico escalável. Tem grandes diferenças. Então eu quero que você tenha clareza disso e a partir de hoje trabalhe de maneira 100% intencional. Os critérios de um produto jurídico escalável, que é um PJE, né? PJE não é aquele sistema ali do judiciário, é sim um produto jurídico escalável que eu estou me referindo. Ele precisa ter basicamente uma alta demanda. Tá? Então vamos lá, produto jurídico escalável, pessoal. Para ele se tornar um produto jurídico escalável, ele precisa ter uma alta demanda a nível nacional, ou seja, precisa ser uma solução que em todo o Brasil você vai encontrar pessoas interessadas. Não pode ser aquela solução que o professor da sua cidade tem o direito de receber ali um valor do município que não está pagando e você consegue anunciar e prospectar esse professor. Veja, percebem que percebam que essa solução ela fica sazonal, ela fica limitada à sua cidade. E você vai até fechar alguns contratos, mas você não vai ter longa escala, não vai ter consistência, não vai conseguir ter longo prazo. Você precisa trabalhar com demandas que resolvam dores a nível nacional. Então o primeiro ponto é isso, pessoal. A partir de hoje, um produto jurídico ele precisa ter uma demanda nacional. O segundo requisito, pessoal, do produto jurídico, para ele ser um produto jurídico escalável, e que faça sentido, obviamente, você trabalhar, porque aqui é o grande ponto. Você poderia trabalhar com qualquer produto. Eu vou te ensinar aqui a você escolher um produto que você vai iniciar no digital de maneira assertiva, porque ele vai cumprir todos os requisitos que a gente está trazendo aqui e, obviamente, vai conseguir te trazer lucro, liberdade e consistência. Vamos lá. Em seguida, aí ele tem uma demanda nacional, você precisa entender se aquela solução, aquela tese jurídica, ela, por exemplo, tem também uma se ela tem uma dor ou um desejo ardente. Pessoal, vamos lá. Se você trabalha com uma negativa de cartão de crédito, uma pessoa, poxa, tem o nome ali sujo, muitas vezes
né? Nem teve o nome no Serasa, mas basicamente ficou sem um cartão, e aí basicamente você consegue resolver aquele problema daquela pessoa. Poxa, é um produto jurídico, mas a dor daquele produto é forte. Aquele lead que está no digital, que quer resolver, obviamente, aquele problema, ele tem pressa de te contratar ou ele pode aguardar? Ou melhor, ele pode ir contratar um advogado da esquina da casa dele. Percebem que esse produto ele não se torna doloroso, ele, poxa, não é uma solução que você vai trazer uma transformação para aquela pessoa. Então, se é esse produto, você não vai trabalhar, porque você vai ter extrema dificuldade de conseguir converter aqueles leads interessados em clientes do seu escritório. Eles não têm pressa, eles podem basicamente resolver aquilo depois. Então se atentem a isso, tá certo? Ok, então a dor e o desejo precisa ser ardente. Então, por exemplo, se a gente fala de um BPC Luas, no contrário, poxa, a pessoa vai ganhar um salário mínimo a mais por mês ali para conseguir sobreviver e conseguir realmente viver com qualidade de vida. Será mesmo que dá para a gente comparar as duas soluções? Não dá, pessoal. A do BPC Loas é muito mais... Poxa, a transformação que é gerada é muito maior. A dor é muito mais forte. Ou melhor, o desejo de conseguir um salário desse é muito maior. Então é por isso que você precisa comparar essas questões e, poxa, ter uma clareza de que um produto jurídico escalável, ele tem uma demanda nacional, é o primeiro princípio, o primeiro pilar, na verdade, e também ele resolve algo forte. Em seguida a isso, pessoal, o terceiro critério que vocês devem analisar para escolher o produto jurídico de vocês é que essa solução, pessoal, deve ser fácil de se delegar. Porque imagina, apesar do produto ser escalável nacionalmente, a dor e o desejo seja exorbitante, você consegue fechar muitos contratos porque a transformação é grande. Basicamente, vai precisar de você o tempo todo para fazer aquela ação, se não for de fácil delegação. Então, o terceiro pilar que você deve analisar aqui é a questão da fácil delegação. Aqui deve ser um produto que seja fácil de padronizar. Eu vou até colocar aqui, ó, padronização também. Imagina, se a gente trabalha com um produto que precisa que você vá na delegacia de todos os clientes, você consegue fechar quantos por mês? 3, 4 clientes. Se a gente trabalha com um produto aqui que você pode até fechar contrato, mas o cliente só vai contratar você porque é você e você vai ter que prestar o serviço, então a gente quebra todos os princípios de, poxa, uma advocacia escalável, uma advocacia autogerenciável, uma advocacia com liberdade. Então é por isso que nessa solução você precisa ser assertivo, em que, apesar dos dois primeiros critérios, você conseguir preencher em um produto, se essa solução toma muito seu tempo na hora de entregar o serviço, não se torna um produto jurídico escalável, e sim tão somente um produto jurídico. Essa é a clareza que eu quero que vocês tenham, tá? E aqui, pessoal, nessa fácil delegação eu posso trazer um exemplo clássico que vocês vão realmente conectar muito com as diferenças sobre outros produtos. Eu vou trazer aqui um produto da área criminal, que é um dos produtos que mais preenchem, por exemplo, os dois primeiros critérios, que é a revogação de prisão preventiva. Poxa, revogar uma prisão preventiva de um cliente, existe uma demanda extremamente nacional. Em todas as cidades do Brasil e estados brasileiros tem criminosos, existe crime, ou seja, também existe prisão. Então, se existe prisão, existe também a necessidade de contratação de um advogado para buscar o quê? A liberdade. Então, o primeiro critério aqui é totalmente ranqueado e se cumpre muito bem sobre esse produto de revogação de prisão preventiva. Contudo, quando a gente vai visualizar a dor ou o desejo ardente sobre aquela solução, é aí que o produto se destaca. Imagina, a gente está trabalhando aqui com a liberdade. O desejo das pessoas é da liberdade. E sobre a dor desse produto, poxa, a pessoa está presa. A dor de estar preso, eu acredito que não existe uma dor mais forte que essa. Só quem já passou por isso sabe. Então, imaginam. Depois da vida, pessoal, eu acredito que a liberdade é o maior ativo que a pessoa tem de valor. Poxa, é o maior ativo que no aperto a pessoa sente. Então, a dor é gigantesca. Esse produto seria campeão extremamente de vendas.
E até, contudo, ele não se torna um produto jurídico escalável, porque quando a gente vai olhar e analisar o terceiro critério, que é o da fácil delegação e padronização, esse produto ele perde feio. Porque veja, a revogação de prisão preventiva muitas vezes tem que analisar todo o processo. Ele não cumpre esse requisito. Poxa, pode até delegar para um outro advogado, mas entendam, a gente está trabalhando com a liberdade das pessoas, a vida das pessoas de fato. No sentido de, poxa, a pessoa está presa, a família está desesperada. Muitas vezes quem contrata você, na verdade a maioria das vezes, né, não vou colocar 100%, mas os familiares. Então, poxa, os familiares quando lhe contratam, eles esperam uma velocidade, uma análise minuciosa, uma resolutiva rápida, assertiva. E se você não conseguir entregar isso, poxa, muitas vezes fica complicado. Então, é muito difícil de você delegar isso aqui. Pode até delegar, mas é complicado. Sem falar que tem que ir na delegacia muitas vezes, tem que comparecer a inquérito policial em seguida. Enfim, eu sou da área criminal inicialmente, ali na minha advocacia, eu sei bem de que um produto, quando a gente trabalha em um caso criminal, a dedicação é totalmente outra. Você precisa estar com muito cuidado em todos os atos, você precisa comparecer em todos os atos, o cliente ele fica muito vinculado a você, a família fica muito no seu pé, melhor dizendo. Então, se você não é você trabalhando, você às vezes tem dificuldade, é muito difícil delegar. Então, apesar de ser, poxa, um produto jurídico que tem uma demanda nacional, tem uma dor ardente, uma solução de fato que bate muito forte no desejo da pessoa também, não é fácil de delegar. Então, quero que vocês visualizem isso. Pessoal, então a gente encerra sobre os 3 requisitos. Fomos bem redundantes, porque agora eu quero trazer para vocês aqui a matriz de avaliação. Com essa matriz aqui, pessoal, vocês conseguem basicamente analisar sobre a demanda potencial daquele produto jurídico, a intensidade da dor, a facilidade na comunicação, o potencial de honorários que aquele produto, né, consegue ali lhe trazer. Aí, no caso, vem a parte negativa, né? A pontuação negativa, que é quando o tempo de recebimento de honorários, pô, basicamente, quanto mais longo o tempo, pior se torna ali a pontuação daquele produto. A dificuldade na entrega, pô, quão é difícil entregar? Você vai pontuar aqui e quanto mais difícil for, basicamente, menos ele se torna um bom produto jurídico escalável. E também o nível de concorrência. Poxa, quantas pessoas estão trabalhando com aquele produto? A gente sabe que não é uma regra aqui, mas existe a necessidade de pontuar, porque se tem poucas pessoas, você vai ter muito mais vantagem competitiva. Se tem muita gente trabalhando com esse produto, vocês vão já ouvir ali sobre o marketing, mais o custo por lead, e aí vocês vão visualizar que vocês vão concorrer em um leilão com mais pessoas, e isso vai fazer com que vocês basicamente tenham dificuldades de conseguir realmente se sobressair. Eu digo dificuldades, mas não é algo impossível. Inclusive, eu trabalho com produtos que são de alta escala e de alta concorrência, não tem nenhum problema. Contudo, se os produtos jurídicos escaláveis que vocês escolherem tiverem uma baixa concorrência, melhor ainda. Então, analisem isso, tá, pessoal? E aí tem as pontuações. O que é que eu vou deixar aqui de bônus para vocês? Vocês que estão até aqui, até o final da aula, poxa, e que vão dar um próximo passo aqui conosco, eu vou entregar para vocês essa matriz de qualificação, em que ela, inclusive, ela pontua de forma automática, tem aqui as instruções de uso também, vocês vão receber ela se vocês ficarem até o final dessa aula e também acessando aqui o que eu vou apresentar para vocês. Contudo, é muito importante assistir o curso todo, tá, pessoal? Não parem nessa aula, só quero deixar aqui de bônus, vocês vão receber aqui essa matriz de qualificação por terem ficado até o final e em call, em seguida, vocês vão ter uma oportunidade de um próximo passo aqui nesse vídeo e vocês dando esse próximo passo, a gente vai conseguir lhe ajudar de maneira mais próxima, entendendo o momento da sua advocacia, tá? Entendendo o momento da sua advocacia, dando um direcionamento mais claro, inclusive de forma específica aqui sobre o produto jurídico que você está trabalhando ou desejando trabalhar. E ao final desse direcionamento, se essa for sua dor, tá? Você vai poder também receber aqui essa matriz, onde eu vou lhe dar ao final as instruções de como você conseguir. Pessoal, mas é isso. É muito importante vocês visualizarem aqui essa necessidade, como também deixa aqui um ponto que é muito importante, que é um template de qual o resultado que você precisa entregar para o cliente. Poxa, é o que ele precisa fazer para alcançar o resultado,
quais são as desculpinhas que eles usam como justificativas para não fazer o que é necessário, quais são os sonhos do seu cliente que o seu trabalho pode realizar. Então aqui são perguntas que você deve responder, mas esse template aqui, pessoal, completo, ele realmente fica na caixa preta, a caixa preta que é um acesso único ali para todos os acelerados da DVF Educação, que recebem todo esse conteúdo e muito mais para implementar e conseguir cada vez mais assertividade nessas soluções. Posteriormente, né, você que se interessou um pouco mais, saiba que você vai ter acesso a entender, certo, sobre esses produtos da DVF Educação, mas não se preocupem, pode ter certeza que vocês assistindo esse curso completo, vocês vão sim ter um excelente direcionamento para saber como iniciar, poxa, o caminho do que fazer e de fato ter resultados o mais rápido possível. Claro que se você desejar um acompanhamento para ter esse resultado mais rápido, para ter um atalho de pessoas que estão fazendo o mesmo que você, que já ajudaram diversos advogados em todo o Brasil, você vai ter a oportunidade de fechar realmente essa velocidade aí no seu escritório de advocacia. Então, pessoal, é muito importante, né, vocês entenderem com o que vocês estão trabalhando, porque é aqui onde inicia tudo. É no produto jurídico que você basicamente escolhe qual modelo de vendas você vai trabalhar. É num produto jurídico escalável, obviamente, que você escolhe como vai ser seu time comercial, estrutura o seu time comercial. É num produto jurídico que você vai entender também se os honorários você vai receber de forma inicial, ou seja, em entrada, honorário de entrada, ou se você vai receber no êxito da ação judicial. Tudo começa com um produto jurídico. É por isso que é muito importante você ser assertivo aqui e saber exatamente o que está fazendo. Então, além desses critérios, eu quero trazer aqui de bônus um ponto muito importante que vocês devem analisar, que é, poxa, o quão é fácil para você trabalhar com aquela tese? A facilidade e o conhecimento na tese. Escalável. Por quê, pessoal? Porque quanto mais fácil você conseguir trabalhar com aquele produto, quanto mais fácil você conseguir, poxa, entender daquele produto, quanto mais conhecimento você tiver, tudo vai ficar mais simples. O treinamento do seu time comercial vai ficar mais simples. A sua entrega ali da entrega técnica, a ação judicial para você operacionalizar, vai ser mais simples, porque você vai ter domínio técnico. É muito importante isso. Na verdade, é indispensável, porque apesar de você não ter essa facilidade e esse conhecimento, que pode acontecer, tá, pessoal? Exemplo, hoje eu trabalho com a área trabalhista. Eu nunca fiz uma audiência de instrução e julgamento na área trabalhista. Nunca. E aí, beleza, eu trabalho com a área trabalhista, mas o produto jurídico tem diversos dentro do nicho, né? E aí, os produtos que eu trabalho atualmente, basicamente, eu estudo de forma aprofundada. Eu analiso para conseguir, em seguida, treinar meu time comercial. Vocês vão já entender, na continuidade desse curso, desse treinamento, que basicamente vai ser necessário você entender para performar cada vez seu time comercial, para cada vez mais fazer criativos assertivos que comunique com seu lead potencial lá no marketing. Então você precisa alinhar seu marketing, você precisa alinhar o seu comercial, você precisa também ter muito cuidado na gestão, em todo o pós-venda que você vai fazer quando o cliente assinar um contrato com você. E se você tiver conhecimento, tiver técnica e consequentemente também tiver facilidade, todo esse complexo que eu quero trazer aqui, o completo do seu trabalho, toda essa jornada do cliente vai ficar bem mais tranquila, porque você vai saber as pertinências de cada processo, poxa, seja no marketing, seja no comercial, então é muito importante sim você entender. Então, beleza, não entende sobre o produto jurídico, ok, mas deve buscar entender o mínimo possível para vender. Ninguém vende o que não entende. Ninguém vende o que não conhece. O desconhecido é muito difícil você vender. Pode até vender, mas vai ser uma exceção e não é isso que a gente quer buscar aqui. Quero que vocês sejam consistentes, é por isso a necessidade de, poxa, ser assertivo também nessa escolha. Então, pessoal, para finalizar, nessa escolha que é importante vocês respeitarem, tá, todos esses princípios,
como também é importante vocês serem cada vez mais estratégicos. Então, vocês conseguem fazer aqui também, para encontrar esse produto, se você não desejar escolher um produto dentro da área que você já trabalha, que é o indicado, é por isso que eu trouxe a necessidade de ter conhecimento e facilidade com o produto jurídico escalável, vocês conseguem também ali fazer uma jurimetria, pessoal. Uma jurimetria que pode ser, obviamente, de uma maneira convencional, entrando nos tribunais, poxa, pesquisando em escritórios de referência para você, entendendo com quais produtos eles estão trabalhando, de uma maneira em que vocês conseguem fazer uma pesquisa também através da biblioteca de anúncios e conseguem, né, entender quais são os produtos que vocês estão, aliás, que o mercado está trabalhando, que, poxa, está sendo escalado, que aparentemente está sendo também lucrativo, porque muitas pessoas estão trabalhando, ou melhor, nem é muitas pessoas trabalhando, as pessoas que estão trabalhando estão sendo consistentes. Até porque, se você encontra um produto jurídico que poucas pessoas estão trabalhando, você terá mais oportunidade de escala, obviamente. Mas não se prendam a isso, tá? Não se prendam a isso. É só um dos requisitos, você precisa ter um contexto geral. E, poxa, não se prendam também, pessoal, a passar muito tempo escolhendo um produto. Por quê? Quanto mais você testar rápido, quanto mais rápido você testar, mais rápido você valida ou não o produto. Mais rápido você tem resultado ou não. Mais rápido você se torna mais consistente nele ou troca de produto. Começa a testar um outro produto. Não tem problema. Isso não é um problema. O problema é você paralisar na escolha de um produto jurídico escalável, que você precisa, obviamente, ser rápido aqui, testar rápido aqui e só deixando também claro aqui uma última observação para a gente finalizar. Sempre sejam específicos e totalmente exclusivos por produto jurídico. Então, se eu puder te dar um conselho, escolhe poucas teses, poucos produtos jurídicos. No início do digital, escolhe até só um. Dá certo em um, faz virar a chave em um, seja lucrativo em um. Até porque, pessoal, se você quer faturar 30 mil reais na advocacia, você consegue faturar esse valor com 30 vendas com um produto de R$ 1.000, ou você consegue vender com 3 vendas de um produto de 10 mil reais. Enfim, vai depender do ticket do produto que você escolher. Mas, literalmente, não precisa ter 2 produtos para fazer 15 mil em um, 15 mil em outro. E eu entendo que esse pensamento pode ser de muitos advogados. Eu pensei isso no início, então por isso que eu estou trazendo. Mas que depois eu entendi que, na verdade, não se trata de muitos produtos. Se trata de ser assertivo em um, de se tornar lucrativo em um. E que depois que você conseguir se tornar lucrativo, você consegue, né, pivotar a sua operação para outros produtos que sejam lucrativos também. Então não é sobre muitos produtos. Muitas vezes, menos é mais. Isso precisa ser muito claro. E se você trabalha só com produto, você consegue canalizar mais energia, você consegue ter só um padrão de análise de métricas, de um padrão só de treinamento de comercial, então, consequentemente, seu comercial fica mais craque naquele produto, fica mais fera, fica com mais conhecimento, pessoal. É base. Se é mais de um produto, é mais de um trabalho de treinamento, de criativo, de ângulos de criativos, que é um conteúdo diferente. Muito importante terem isso em mente. Advogado, se você ficou até o final, eu tenho um convite para te fazer. Se você ficou até o final, eu vou abrir alguma das vagas na agenda dos melhores especialistas ali da minha empresa para conseguir, poxa, a gente conseguir entender o seu momento, te passar o melhor direcionamento. Vamos te passar melhor sobre como você escolher um produto jurídico que seja escalável e principalmente lucrativo aí na sua advocacia. Vamos realmente fazer um diagnóstico completo, te passando também um mapa mental de um direcionamento claro para conseguir, obviamente, te levar para um próximo nível. Então, se fizer sentido para ti, eu vou deixar aqui abaixo dessa aula um formulário que você vai preencher e se for o seu momento e o nosso momento também, a gente vai entrar em contato com você, vamos marcar esse bate-papo em que lá vamos te passar o melhor direcionamento possível para você conseguir de uma vez por todas, poxa, escolher uma excelente solução e principalmente ter uma advocacia moderna. Tamo junto e eu te vejo na próxima. Pode ter certeza que apesar de longe, eu tô torcendo por todos vocês.